Olá, minha joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês aqui essa situação envolvendo a Deolane e a mãe dela, né? Essa situação, que elas estão aí presas, tudo isso que está sendo colocado aí contra ela. A gente vai tentar entender aqui o que está acontecendo através do baralho cigano. Se você não sabe como funciona o canal, a gente traz assuntos assim, leitura para os famosos, previsão, e a gente vê o que as cartas dizem a respeito dessa situação, até mesmo trazendo previsões a respeito dessa situação. Se ela vai ser solta, né, ou se ela vai conseguir aí provar a sua inocência. E é muito importante deixar isso claro já de início. Eu vou falar tudo que eu estou vendo. Quer isso desagrade os fãs ou as pessoas que são contra ela. Não sei, ainda não sei. O que eu vou ver aqui a respeito disso. Mas eu vou falar aquilo que eu tô vendo. Porque eu sei que sempre tem esses dois lados, né? As pessoas que são contra ela, que são a favor dela. E se eu for contra aquilo que elas acreditam, consequentemente, elas vêm reclamar aqui. Mas é isso, né? Faz parte. E eu vou já deixar claro que o meu intuito aqui não é agradar ninguém, é passar o que as cartas estão mostrando, tá? Então vamos falar aí tudo mesmo que as cartas mostrarem a respeito dessa situação, doa a quem doer, tá? Independente de qual lado seja, eu vou falar aqui a verdade a respeito do que eu tô vendo. Então é isso, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like no início do vídeo que é muito importante, ativa o sininho de notificação que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. E é isso, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, direto ao ponto aqui, né? Abrir as cartinhas para ver o que elas têm a dizer a respeito dessa situação envolvendo a Deolane. Outra observação que eu preciso fazer com vocês antes também é que provavelmente em algum momento vocês vão ouvir aí barulhos. Tá tendo obra aqui na frente, inclusive eu falei com vocês aí, né? Coloquei, né, no status, no story a respeito disso. Muito barulho, aqui tá tendo obra aqui na frente. Eu esperei pelo menos parar ou diminuir um pouquinho aqui para começar, mas eu não sei, possivelmente em algum momento pode voltar, tá? Só deixando claro. E aí, infelizmente, não tem muito o que fazer, porque se eu for esperar silêncio total aqui, eu não consigo gravar, tá bom? Mas vamos lá. É a vida acontecendo, né? A leitura aqui é principalmente para a Deolane, tá? Tô usando aqui os dados dela, mas possivelmente pode falar assim e, consequentemente, a gente consegue saber, sim, coisa envolvendo a mãe dela também, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aí a respeito de Deolane e essa situação envolvendo a prisão dela. Qual o contexto disso, o cenário disso, por que tá acontecendo, o que pode estar por trás dessa situação. Vamos ver. Olha. Gente do céu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Gente, tem gente correndo risco, com a vida em risco, tá? Que às vezes a gente fala correndo risco de vida, não é de vida, é de, né, de desencarne. Mas como eu não posso falar a palavra aqui exatamente, evito, né? É risco, com a vida em risco, tá bom? Não só ela, tá? Eu vejo sim a Deolane com a vida em risco, estando com a sua vida em risco. Ai, gente, são tantas camadas. Ó, ela precisa tomar cuidado, tá? Realmente eu vejo uma energia negativa e de desencarne rondando essa moça. Primeira coisa, ela. Segundo, as pessoas ao redor dela também. Vou falar depois a respeito da mãe. Mas não só. Inclusive, eu acho que tem grande chance ou dela estar temendo pela vida dos filhos. Principalmente filhos, mas da família. Ou, de fato, eles estão em risco, ou ela temendo pela vida dos filhos em algum momento. Ou da família, tá? E não à toa. Gente, assim, porque às vezes eu quero terminar de tirar aqui pra falar o que eu tô vendo, mas eu tenho medo também de perder o raciocínio, então eu vou falar o que já tá vendo agora, tá? Existe, sim, coisas que precisam ser averiguadas. Primeira coisa. Mas existe, sim, algo de uma perseguição que essa moça pode estar sofrendo. Querendo ou não, tá? Geralmente, essa cartinha aqui, ela me fala de autoridade policial, tá? Para quem sabe, para quem entende, para quem conhece as cartas, baralho cigano, enfim, sabe que essa carta aqui ela tem outros significados. Mas dentro das leituras a gente aplica, né, principalmente o que a gente interpreta daquela carta. Para mim, essa carta fala muito de forças armadas, de autoridade policial mesmo, tá? Essas cartinhas aqui não são muito boas para falar a respeito disso. Estando ao lado da cartinha que fala a respeito dela, também pode indicar que ela não está 100% certa, mas que pode estar havendo excessos das autoridades também. Consegue entender? É como se, assim, não tem como defendê-la 100%, mas ao mesmo tempo tem coisa aí que não, pelo menos, não está sendo feito da forma que deveria estar sendo feita. Tá? Até o momento. Agora vamos lá. Vou tirar aqui o restante das cartinhas. Espero que tenha ficado claro até aqui, tá? No sentido de vocês terem conseguido realmente entender o contexto. Que eu sei que às vezes é complicado tudo que está envolvido. Vou deixar para falar sobre isso aqui depois. Gente, assim, ao meu ver, tá? Por mais que existam coisas
que sim, precisam ser esclarecidas, elas muito mais precisariam de proteção do que investigação ou punição. Eu colocaria essas moças, enfim, a família delas, como se fosse aqueles negócios de proteção à testemunha ou, enfim, a pessoas que estão sofrendo por algum tipo de perseguição, que é o que pode acontecer. E não só com relação à autoridade policial. Eu acho que, o que eu acredito que pode estar... E, gente, é muita informação, gente, desculpa. Mas vamos lá. O motivo real da prisão delas não foi o que está sendo divulgado ou o que está sendo colocado. Eu vejo que é outra coisa completamente diferente. O que eles estão usando como justificativa é uma coisa que eles usaram como motivação, como uma ferramenta para colocar elas presas. Foi uma coisa que provavelmente o motivo real da investigação ou de repente quererem colocar elas na cadeia era outro completamente diferente, mas possivelmente não tinha prova a respeito disso. Eu, por exemplo, já vi casos, um caso em específico, por exemplo, de uma situação de uma pessoa que estava sendo investigado há muito tempo por algo que cometeu no passado, assim, anos atrás, de quando era jovem e já estava, sei lá, com seus 50 e poucos, 60 anos. Algo que cometeu contra uma moça, tirou a vida dessa moça e tudo mais. As autoridades já sabiam que era aquela pessoa, só não tinha provas. E tinha um material genético que poderia ser feito um exame de DNA. Só que o suspeito ele tinha que fornecer, e não fornecia. E não tinha como eles chegarem a esse material para poder confirmar, fazer o exame de DNA. Então eles ficaram atrás dessa pessoa, assim, durante muito tempo. Até o cara dar um molezinho assim. Se eu não me engano, ele foi pego em alta velocidade. Prenderam ele, porque ele estava em alta velocidade na estrada. A justificativa foi essa. Lá na cadeia, eles fizeram exame de alguma forma, não sei se pegaram coisa que ele colocou a boca, que ele bebeu, algum copo, alguma garrafa, enfim. Usaram para fazer o exame de DNA e confirmaram, que ele era realmente o cara, porque eles não poderiam prender ele sem ter a prova e não poderiam obrigar ele a fornecer esse material. Sabendo, começou o barulho. Sabendo que ele realmente, ou pelo menos tendo grande ali convicção de que ele era aquela pessoa que eles procuravam, que tinha feito mal àquela moça. Enfim, pegaram ele por um motivo completamente diferente. Prenderam ele porque ele estava em alta velocidade. Foi por aquilo que ele estava preso? Não. Eles poderiam ter, sim, as próprias convicções, mas o motivo foi outro completamente diferente. E o que eu vejo é isso, tá? Eu vejo as autoridades meio que usando ali artifícios, Tanto que se vocês forem parar para analisar tudo, eles tentaram de todas as formas. Teve negócio, se eu não me engano, de apreensão de carro, a primeira vez. Depois teve coisa envolvendo o filho dela, que foi recentemente, envolvendo o carro também, porque ele estava com o carro, se eu não me engano, era de uma cor que estava no documento e tinha colocado outra cor. Consegue entender? Tentando de todas as formas, até que provavelmente encontraram alguma brecha na justiça para conseguir colocar elas em prisão de fato por outra coisa que estava sendo investigada, ou outra coisa que está sendo investigada. Eu não digo que é apenas coisa envolvendo esse negócio de aposta, e lavagem de dinheiro. Gente, muito sinceramente, tá? Muito sinceramente.
Eu não digo que é isso. E aí, tá voltando aqui para não me perder. A gente tem aí a visão das autoridades a respeito dessa situação. Ao meu ver, eu não sei se é muito correto, tá? Mas enfim. É outra questão. O motivo pelo qual elas estão sendo investigadas e estão presas nesse momento é algo envolvendo provavelmente algum tipo de organização ou aliança ou algum tipo de contato que elas tenham com alguém ou, enfim, um grupo. E isso também é algo que precisa ser, sim, analisado. Tem outra coisa que isso já é um pensamento meu envolvendo essa situação. Ela é advogada. Eu não sei se ela é advogada criminalista. Isso, de certa forma, poderia explicar a ligação ou qualquer tipo de contato que ela tenha com quem quer que seja nesse sentido. Ou, enfim, de alguma outra forma, de alguma outra origem. Mas ela pode acabar se prejudicando por isso, com relação à segurança dela, com relação à segurança da família dela. Porque, querendo ou não, ou ela pode acabar falando demais, seja em sede policial, em depoimento, seja lá o que for, ou trazendo à luz ou à tona coisas envolvendo essas organizações ou essas pessoas que eles não queriam que viesse à tona, ou que eles simplesmente podem ficar incomodados. E aí, por isso que eu tô falando que eu vejo que elas muito mais precisam de proteção do que tudo. Porque eu não vejo um motivo plausível para elas serem consideradas criminosas. Sinceramente, eu não vejo elas cometendo crimes. Que nem isso que saiu aí a respeito da mãe da Deolane, inclusive, que ela teria relação com, como que eu falo isso aqui? Com o comércio ilegal de substâncias ilícitas, se assim vocês conseguem entender, né? Gente, não me mostra nada disso, tá bom? Ai, meu Deus do céu, é muita coisa. Eu não tô aqui, mais uma vez, pra falar que ela é culpada ou que ela é inocente. Isso a justiça vai fazer e vai definir, tá? Tô aqui pra dizer o que as cartas estão dizendo a respeito disso e a conclusão disso. Eu acredito, tá, que está acontecendo excessos. Pelo menos que as autoridades perderam o controle da situação. Primeira coisa. Pelo que eu tô vendo, pode sim ter acontecido algum tipo de abuso de poder ou de autoridade, ou até mesmo, principalmente no sentido deles terem perdido o controle da situação. Mas não no sentido de que eles não saibam o que eles estão fazendo. Eles saibam o que eles estão fazendo, mas as consequências disso. Eles sabem onde eles querem chegar com isso. Porém, eles meio que podem ter se atropelado no processo. Conseguem entender? As coisas não precisariam ter chegado a esse ponto. Eu não vejo que é uma situação que se aplicaria uma prisão a elas estarem pagando dessa forma, passando por essa situação. Realmente, gente, de verdade, tá? A gente vê aí que as pessoas, por situações muito piores, se safam
A gente tá vendo aí situações, a gente já viu aqui diversas vezes no canal, pessoas saindo impune, sem nem ter colocado o pé na cadeia, por terem tirado a vida de outras pessoas. Eu, sinceramente, não diria que seria para tanto. Elas têm muitas coisas a esclarecer, sim. Isso também precisa ser dito. Muita coisa precisa ser esclarecida. Como eu falei para vocês aqui no início, não vejo 100% certo, tá? Tem coisa que precisa ser, sim, esclarecida. Com relação, principalmente, à justiça. Peraí, a gente tem esse cenário aqui. O que vocês têm a dizer sobre isso? Por que vocês têm ligação com isso? E provarem. Mas também é uma coisa da justiça. Se a justiça tem algo contra ou tem prova contra elas, é provar. Provar que são culpadas. Não o contrário. Tá? Coisas precisam sim ser esclarecidas, mas eu não vejo que seria um cenário delas precisarem passar por essa situação. E além disso, pode ser que essa situação, a ação da polícia, das autoridades nessa situação, coloque elas em risco. Vocês conseguem entender? É o que eu tô falando, que eu falei pra vocês lá. Pode ser, e eu diria muito mais que elas precisam de proteção do que. Porque eu vejo algo partindo disso, colocando elas em risco. E como eu disse, não só ela, a Deolane, correndo risco, com a sua vida em risco, quanto a família, a saúde da mãe, também, principalmente, pode não só estar comprometida, como se comprometer. Eu teria muito mais cuidado, principalmente, ó, essas cartinhas aqui. Me retratam um cenário de infarto completamente, tá? Tá vendo? Cartinhas que me falam sobre isso, sobre problema de pressão, coração e infarto. Não necessariamente levando ao desencarne, mas a gente sabe que, né, infartos podem acontecer e a pessoa sobreviver. Mas, querendo ou não, esse cenário sendo mostrado, tá? E, de certa forma, colocando a vida da pessoa em risco também. E, para além disso, gente, é muita coisa, meu Deus do céu. Como eu falei a respeito dos filhos dela, da família dela, minha Nossa Senhora. E, mais uma vez, tendo relação com a consequência, isso que está acontecendo, todo esse cenário, a forma que as autoridades estão fazendo isso e tudo que pode se suceder dessa situação pode gerar muito mais problema do que poderia ser. Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu não tô falando que elas são inocentes, que não são, que as autoridades estão erradas ou estão certas, seja lá o que for. Eu só vejo que a situação poderia ser feita de outra forma e que, para além disso, estão querendo provar que elas são culpadas, podendo fazer mais vítimas nessa situação, principalmente envolvendo a família dela. Eu tomaria bastante cuidado. Como eu falei, eu vejo ela temendo pela vida dos filhos dela. Principalmente os filhos. Como eu falei, família, mas filho principalmente. Tá? Gente que já trouxe bastante caso aqui de pessoas que são roubadas, que são levadas, que são tiradas das suas famílias, e a predominância das cartinhas que eu mostro para vocês, sempre envolvendo esse cenário, aqui a cartinha dos ratos.
pode ser que aconteça uma situação de filho sendo tirado dela. Eu não sei se, de repente, até mesmo pela própria justiça, se com toda essa situação, de certa forma, ela tem algum risco de perder guarda de filho ou algo do tipo, tá? Mas um cenário de filho sendo tirado dela, tendo esse risco dela perder filho. Isso é muito sério. Aí é o que eu tô falando pra vocês. Até que ponto? É bem complicado, gente. Nossa, meu Deus do céu. Eu não vejo um cenário nada positivo envolvendo isso, tá? Eu tô levando ainda pra esse lado, né, de que pode, de repente, perder guarda e tudo mais, né, de filho sendo tirado dela, até mesmo de forma legal, jurídica, mas traria muito mais pro negativo essa situação, tá? E até mesmo se for de forma legal, no sentido dela perder guarda de filhos, que não seja de forma num sentido de se fazer o que tem que fazer. Porque eu vejo algo criminoso. Partindo das autoridades ou não, criminoso. Que a gente sabe que muitas vezes também as autoridades se colocam nessa posição. Jéssica, então de repente algo de negativo pode sair dessas pessoas que você está falando, que pode se incomodar, que pode de alguma forma fazer algum tipo de retaliação contra a família dela? Pode. E aí, vocês olhem essa situação. Mas eu já vi isso, tá? Já vi esse tipo de comentário. Mas eu não tenho dó. Não tenho dó porque se cometeu crime. Vocês diriam, mesmo, de verdade, que de repente até mesmo, o pior que estão acusando ela aí de lavagem de dinheiro. Isso vale a vida de um filho? No caso, ela merecia pagar, os filhos mereciam pagar por isso, dessa forma? Se você me disser que sim, eu te aconselharia aí a rever os seus conceitos, com a mão na consciência. Eu não desejo isso nem pro maior criminoso aí do mundo, pra pessoa que tirou mais vidas aí. Tudo bem, né? Que a gente que é espiritualista, a gente tem outra visão a respeito dessas situações e algo que a gente não vai fazer é desejar o mal de quem quer que seja, independente do que tiver cometido. A gente sempre sim é a favor da justiça, mas que o inocente não pague, por isso principalmente. Então é bem complexo, tá, gente? Assim, de fato. Tem tanta coisa que tá por trás disso, gente, vocês não fazem ideia, tá? É por isso que eu tô falando. Até mesmo vamos evitar de julgar, porque a gente não sabe a verdadeira motivação das autoridades. Não foi essa que estão levantando. Se vocês estão achando que é por causa de joguinho, por causa de tigrinho, seja lá o que for, jogo de azar. Inclusive isso, tá, gente? Até mesmo envolvendo a sua situação, envolvendo esses joguinhos e tal. Isso, eu acho que as pessoas não têm ideia da proporção, tá? Vocês acham que o próprio governo não acabou com isso ainda por quê? Gente, isso é muito grande. Isso é muito grande e tem muita coisa por trás disso. Inclusive, envolvendo governantes. Senão, isso já não estaria mais funcionando há muito tempo. Isso beneficia muita gente. E existe uma máfia por trás disso, tá? Só isso que eu falo a respeito dessa situação. Dentro das próprias autoridades, no meio das próprias autoridades, existem pessoas que têm ligação com essas associações, com essas organizações, estão dizendo ou, enfim, direcionando para ela. Existe muita coisa por trás disso, gente. Inclusive envolvendo, sim, o governo, envolvendo política.
quando a gente vê a real por trás das situações, a gente até mesmo julga menos. Porque assim, será que você tem essa moral pra estar querendo culpar, criticar, julgar, seja lá o que for? Mas não tô falando vocês, a gente. Tô falando a própria justiça, autoridades, governo. Será que vocês têm essa moral? Porque essas organizações, em específico uma, que eu acredito que em algum momento vai surgir coisa a respeito disso, que até então, né, até o momento, é lavagem de dinheiro aí, tigrinho, esses apostas aí, esse jogo de aposta. Em algum momento a gente vai ter esses esclarecimentos, alguma coisa envolvendo isso, tá? Mas, para além disso, para além de eu ver que o que eles estão acusando, o que eles podem estar colocando contra ela, tá no meio deles mesmos, eu vejo que pode ter algo de fato pessoal contra ela. Doa quem doer, é isso que eu estou vendo, tá? Da mesma forma que essa cartinha aqui do cavaleiro, ela me fala, gente, fala a respeito de força policial, de abuso de autoridade. Essas aqui também falam sobre isso, tá? Conjunto, tá? De carta que me fala sobre isso. Fala, sim, da força policial, mas essa carta aqui também fala de abuso de autoridade. Ela pode falar de um chefe abusivo, de uma pessoa que ela se utiliza da força e do poder que tem, né? Pra fazer mal a outra. E praticamente mostrando como se fosse um inimigo oculto aqui, tá? Ó. Então eu vejo que pode ter algo ou alguém em específico que tem algo contra ela, tá? Alguém que tem algo contra ela, diretamente. Alguém com algo contra ela diretamente. Principalmente no que diz respeito a toda essa movimentação da polícia e de estarem colocando ela na cadeia. Ela estando certa ou errada, é essa situação. Então, uma coisa que deveria ser pautada, colocada ou feita da maneira correta, dentro do que manda a lei, enfim, tudo direitinho, não. Não só houve excessos, quanto até mesmo que interesses por trás dessa situação. Então, o que eu falo para vocês envolve muita coisa, não só as autoridades, quanto a justiça em si, quanto política. Consequentemente, tudo tendo ligação com essas associações também, que são aí, né, consideradas fora da lei. Infelizmente, eu acho que dentro de poucos dias a gente pode ter notícias aí não tão positivas a respeito disso. Pode vir a acontecer aí algo bem preocupante ou negativo a respeito dessa situação, tá? Eu espero mesmo que elas se mantenham fortes, tá bom? Dentro do possível a respeito nessa situação, para não se entregarem de forma nenhuma, nem psicologicamente, nem emocionalmente, principalmente envolvendo aí a saúde. Essa situação
não é nada positiva. E eu acredito que tem grande chance delas conseguirem provar a inocência delas com relação a um julgamento, com relação à justiça. Eu acho muito difícil a justiça conseguir provar que elas são culpadas daquilo que eles estão colocando contra elas. Então, ou retirando acusações, ou sendo arquivado, falta de provas ou tudo mais, ou realmente elas saindo inocentes, tá? Muita coisa ainda pode surgir a respeito disso. Pode ser que mais pessoas sejam presas dentro desse processo, tá? Não só envolvendo, por exemplo, a família dela, mas pode ser que, de forma geral, principalmente aí, figuras públicas, influenciadores, pessoas assim, pode ser que a gente tenha notícias aí também logo mais com relação à prisão de outras pessoas. Gente, tem bastante coisa por trás disso, é o que eu tô falando pra vocês. Não caiam nessa de que tá sendo colocado aí que é apenas por causa disso, ou que vocês saibam aí a real motivação por conta dessa situação. De toda essa situação envolvendo tudo isso, né? Todas essas pessoas, todas essas questões. Infelizmente agora, né, algo aí mais a nível pessoal da Deolane, ela vai passar aí por bastante provação. Acredito que elas realmente só tendo liberdade ou até mesmo paz, isso não vai parar por aqui, não vai acabar agora. Não vai. Gente, isso vai continuar. Independente de qualquer coisa, elas conseguindo provar a inocência delas ou não, vai continuar. Sim, tá? Qualquer menor sinal, assim, de qualquer coisa errada vai continuar, porque, como eu falei, eu vi sim que tem algo contra elas. Vai me dizer que realmente estão sendo perseguidas. Pelo que eu tô vendo, eu diria, tá? Eu só vejo realmente, elas tendo paz quando, principalmente, elas saindo daqui, tá? Diria assim, sai do Brasil, vai embora, pega a sua família, seus panos de bunda aí, realmente me fala sobre isso, tá? Essa cartinha aqui do navio, ela fala de mudanças, viagem, família. A carta do navio ao lado da carta da família fala muito sobre isso, caminhos, indicando realmente assim, para ter paz, tá? Para você ter paz na sua vida, só realmente. E não só isso, não só numa situação em que a espiritualidade e as cartas indicam isso. Eu acredito que em algum momento vai acontecer sim. Elas percebendo que para elas conseguirem viver bem, felizes, sem perturbação, sem perseguição, seja lá o que for, que elas vão aí embora do país, tá? Provavelmente isso acontecendo em algum momento assim que elas estiverem bem aí, principalmente juridicamente. Eu não vejo essa situação se resolvendo logo ou para ontem, mas eu vejo sim que em algum momento elas vão conseguir aí a liberdade, ou pelo menos conseguir provar a sua inocência, principalmente envolvendo a justiça. Eu não vejo elas sendo culpadas e não só isso, né? A justiça conseguindo provar que elas são culpadas e elas tendo que pagar por algum crime. Eu não vejo esse cenário. Mas o principal alerta que fica é que elas estão correndo sério risco. Eu aconselharia mesmo a não serem teimosas, tá? Orgulhosas, não é o melhor caminho, tá? Porque querendo ou não, infelizmente a pessoa acaba entrando naquela que não, eu tô certa, eu quero, vou continuar aqui porque eu não devo nada a ninguém, preciso provar minha inocência. Não, minha querida, a sua inocência, seu caráter, seja lá o que for, você prova pra Deus, espiritualidade, você não tem nada a dever pra ninguém, beleza. Mas não entre em nenhuma briga, porque você não pode só acabar se prejudicando, mas colocando sua família em risco. Não vale a pena, tá? Bom, apenas isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Entender o negócio o buraco é muito mais embaixo do que vocês pensam que é, do que a gente pensava que era. Vamos evitar de julgar, sabe? Como eu falei, realmente
podem ter aí as suas questões, podem não estar 100% certa, tem coisa aí realmente que precisa ser esclarecida e investigado, mas a proporção disso é completamente descabida, tá? É isso. Bom, me diz aí o que vocês pensam a respeito dessa situação, se vocês estão acompanhando aí tudo isso que tá acontecendo, o que vocês acham que pode acabar surgindo aí em breve com relação a essa questão. Também deixar a sugestão de vocês para o próximo vídeo, deixar o like se você não deixou no início. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.